traz os fundamentos, as bases, para a gente poder começar e então depois analisar ou estudar melhor o Livro dos Espíritos. Ele não é um livro que a gente pode dizer assim, bem básico, bem simples. Não, o que é apresentado nele pode ser utilizado até para quem já conhece o Espiritismo há muito tempo. Mas é um livro muito gostoso de ler e como ele é bem fininho, é muito mais fácil da gente poder tomar conhecimento dessas verdades que o Espiritismo nos traz. Continuando então, agora a gente vai voltar à nossa história. Vocês lembram que a gente parou no momento em que Allan Kardec recebia, o professor Rivai, recebia da sua esposa, Amélie Gabrielle Boudet, um embrulho. O que será que tinha nesse embrulho, né? Hilário Silva nos diz assim: o professor abriu o embrulho encontrando uma carta singela e leu: Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe antes de tudo prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Tem um trecho da história que nós tiramos para poder compactar e aqui nós trazemos outro trecho. Há cerca de 2 anos, casei-me com aquela que se revelou minha companheira ideal. No início desse ano, de modo inesperado, minha Antoinette partiu dessa vida levada por sorrateira moléstia. Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do homem do mundo e vivendo com as dúvidas aflitivas de nosso século, resolvera seguir o caminho de tantos outros ante a fatalidade. Namorara diversas vezes o rio Sena e acabei planejando o suicídio. Seria fácil, não sei nadar, pensava. Sucediam-se noites de insônia e dias de angústia. Em madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo me dominaram mais fortemente, busquei a Ponte Marie. E aqui é a imagem dessa Ponte Marie, lá em Paris, com o rio Sena abaixo. Olhei em torno, contemplando a corrente. E ao fixar a mão direita para atirar-me, toquei um objeto algo molhado que se deslocou da amurada, caindo-me aos pés. Surpreendido, distingui um livro que o orvalho me descera. Tomei o volume nas mãos e, procurando a luz mortiça de poste vizinho, pude ler logo no frontispício, ou seja, logo no início, entre irritado e curioso: esta obra salvou minha vida. Leia-a com atenção e tenha bom proveito. A Lohan. Estupefato, ou seja, surpreso, li a obra O Livro dos Espíritos, ao qual acrescentei breve mensagem. Volume esse que passo às suas mãos abnegadas, autorizando o distinto amigo a fazer dele o que lhe aprouver. Ainda constavam da mensagem agradecimentos finais, a assinatura, a data e o endereço do remetente. O codificador desempacotou então um exemplar do Livro dos Espíritos, ricamente encadernado, já que a pessoa que estava escrevendo a carta, ele era encadernador, em cuja capa viu as iniciais de seu pseudônimo e na página do frontispício, levemente manchada, leu com emoção não somente a observação a que o missivista se referira, mas também outra, em letra firme: salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. José Ferrier. Essa segunda parte da narrativa que Hilário Silva nos trouxe mostra o impacto psicológico severo que a chamada perda de um ente querido, no caso a esposa do autor da carta, exerceu sobre ele, a ponto dele até pensar em desistir de viver. Nesse sentido, a doutrina espírita traz uma contribuição muito importante para a humanidade. O Espiritismo nos apresenta uma série de leis para nós estudarmos e nos aprofundarmos. O entendimento com a mente e com o coração dessas leis divinas, dessas leis de Deus, nos permite avaliar de uma forma totalmente diferente essa questão da chamada perda. Se nós pensarmos, por exemplo, em perda como localização desconhecida, o estudo da doutrina espírita nos mostra que todos nós temos grandes amigos, espíritos de grande elevação moral e intelectual, que, sob a inspiração e o amparo de Jesus, constantemente nos trazem boas inspirações e energias saudáveis, competindo a nós nos tornarmos mais receptivos a essas boas energias, através da prece e através da prática de boas ações. Quer dizer, esses espíritos estão sempre ligados a nós pelo pensamento e, portanto, nós não estamos com a nossa localização desconhecida. Então, perdidos nesse sentido, nunca estamos. Encarnados ou desencarnados, sempre estamos bem amparados. E se nós pensarmos em perda, no sentido de uma descontinuidade nos laços afetivos daqueles que nós amamos, também o estudo do Espiritismo nos mostra claramente
para nossa mente e coração que a vida continua. E junto com a vida continuam também os nossos laços de afeto com todos aqueles que nós amamos. No índice de O Livro dos Espíritos, nós achamos esse item aqui, perda dos entes queridos. O livro destina 3 perguntas especificamente sobre esse tema, 934 a 936. Vamos olhar um trecho dos comentários de Kardec após a resposta à questão 936. Lemos o seguinte: pelas provas patentes que ministra, ou seja, pelas provas claras que ensina, da vida futura, da presença em torno de nós, daqueles a quem amamos, da continuidade da afeição e da solicitude ou da atenção que nos dispensava, pelas relações que nos faculta manter com eles, a doutrina espírita nos oferece suprema consolação por ocasião de uma das mais legítimas dores. Vemos então que não é correto nós pensarmos que a doutrina espírita nos ensina a ser indiferentes à morte, indiferentes à temporária separação daqueles que nós amamos. Nós estamos vendo as próprias palavras do codificador falando em uma legítima dor. Uma analogia, uma comparação muito simples. Alguma pessoa querida nossa, mesmo encarnada, que vai em viagem, se mude para um país distante, a trabalho ou a estudo, aquele convívio que nós tínhamos com essa pessoa, estávamos já acostumados, ele vai temporariamente se desfazer. Isso vai causar um incômodo, uma dor. E essa dor é vista como legítima. Acontece que o estudo da doutrina espírita nos ensina também a não adicionar a essa dor o desespero, a revolta, a raiva de Deus, ou sejam quais forem emoções negativas, porque elas fazem mal para nós e fazem mal para aquele nosso ente querido que saiu em viagem. Tanto aquele que saiu em viagem para um lugar distante para trabalhar ou estudar, como aquele ente querido que saiu de volta em viagem ao plano espiritual, também para trabalhar e estudar, porque todos nós somos constantemente convidados a aprender, a estudar e a trabalhar em prol do nosso bem e o bem do próximo. Todos nós, encarnados ou desencarnados, espíritos imortais que somos, né? E a respeito da continuidade dos nossos laços de afeto com aqueles que amamos. O que nós podemos pensar a respeito disso? Nós não temos que ficar necessariamente esperando receber cartas psicografadas daqueles nossos entes queridos para aí nós pensarmos e nos consolar. Nós todos constantemente podemos nos manter ligados aos nossos entes queridos, encarnados ou desencarnados, pelo pensamento. O estudo da doutrina espírita nos permite analisar claramente que no momento em que nós elaboramos um pensamento, imediatamente esse pensamento é irradiado através de um meio chamado fluido cósmico ou fluido universal. Então, no momento em que eu penso em alguém que está distante de mim, enviando para essa pessoa vibrações de carinho, desejando que essa pessoa esteja bem, esteja com saúde, esteja bem amparada, esteja continuando com toda tranquilidade o seu caminho, a sua missão, o seu trabalho, esse pensamento pode sim ser captado pela pessoa. Da mesma forma, os pensamentos que elas nos devotam também chegam a nós. Nós, estando encarnados com um corpo mais denso, podemos ter alguma dificuldade de captar esses pensamentos, mas podemos perfeitamente captá-los através da prática de boas ações em prol do meu semelhante, em prol, por consequência, de nós mesmos, né? E através também da prece, porque a prece é um convite que nós fazemos a nós mesmos de nos ligarmos a valores mais elevados, mais nobres, em vez de ficarmos nos apegando só a valores mundanos. Por isso, através da prece e da prática de boas obras, que se fala aí da vigilância e oração, né? Vigiar vem do latim vigilare, que significa despertar, acordar. Quer dizer, nós ficarmos ligados às oportunidades de fazer o bem e as fazermos de fato. Isso é vigiar, né? Não é só ficar olhando. E orar, a prática da prece que nos exercita uma boa sintonia. Então, fazendo essas duas boas práticas, nós podemos frequentemente nos sentir recebendo uma onda de ânimo, de alegria, que parece que veio do nada que não veio. São, muito provavelmente, boas inspirações que amigos encarnados ou desencarnados nos trouxeram. Então, possamos nós também levarmos essas boas impressões e essas boas vibrações aos nossos amigos que estejam em viagem. Esteja aqui em um país mais distante, seja na pátria espiritual. E também, é evidente, possamos fazer essas boas irradiações para todos aqueles nossos amigos e familiares também próximos, né? Não temos que esperar o afastamento ou a distância para começarmos a exercitar isso.
Por isso que Kardec também diz, continuando esses comentários, com o Espiritismo, não mais solidão, não mais abandono. O homem, por muito insulado ou isolado que esteja, tem sempre perto de si amigos com quem pode comunicar-se. Por isso que nós entendemos, tendo nós sempre bons amigos de grande preparo, de grande elevação moral e intelectual, através de uma boa sintonia na prece e da prática do bem, nós conseguimos ser mais receptivos às suas boas energias, suas boas inspirações. E por isso que, frequentemente, nós recebemos alguma intuição, alguma impressão de, por exemplo, tomar algum caminho e com isso depois descobrimos que nos livramos de um perigo, ou então para resolver algum problema que ainda estávamos buscando solucionar. Isso, vejam, não tem qualquer correlação com mediunidade ostensiva. Todos nós somos espíritos, estejamos encarnados ou não, e nos mantemos em contato com outros espíritos, encarnados ou não. Isso depende dos valores que nós abraçamos, nos nossos pensamentos, palavras e ações. Isso determina a nossa companhia espiritual, tanto a companhia encarnada como a companhia desencarnada. Ainda a respeito da saudade, vista lá do outro lado, do plano espiritual, nós queremos trazer aqui uma contribuição que nós entendemos muito importante para o movimento espírita, que foi o programa Pinga Fogo, veiculado na extinta TV Tupi no dia 28 de julho de 1971. Nesse programa, o médium Francisco Cândido Xavier foi entrevistado por mais de 3 horas a respeito de uma série de assuntos. O programa fez tanto sucesso de audiência que também em dezembro do mesmo ano foi feita mais uma entrevista com o Chico Xavier. Quem tiver a oportunidade de assistir os programas Pinga Fogo, vale a pena, porque a gente aprende demais a respeito da doutrina espírita com esse exemplo de prática nas suas próprias ações da doutrina espírita, e continua sendo Chico Xavier. Uma das perguntas que foi trazida para ele nesse programa, vindo através de uma telespectadora, perguntava o seguinte: perdi um filho há 1 ano, choro muito. Quero saber se as minhas lágrimas estão prejudicando o meu filho. Chico Xavier responde assim: quando as lágrimas nascem do nosso reconhecimento a Deus pelos benefícios que recebemos, quando as lágrimas refletem a nossa saudade tocada de esperança, os nossos amigos desencarnados nos dizem que as lágrimas fazem a eles muito bem, porque elas são luzes no caminho daqueles que são lembrados com imenso carinho. Mas, quando as nossas lágrimas traduzem revolta de nossa parte diante dos desígnios divinos, que nós não podemos de imediato sondar, quando essas lágrimas retratam rebeldia, essas lágrimas prejudicam os desencarnados, tanto quanto prejudicam os encarnados também. Fica então um convite, por essa reflexão que Chico Xavier nos traz, de quando nós sentirmos aquela dor da saudade, seja de alguém encarnado distante ou alguém desencarnado que nos antecedeu na viagem de volta ao mundo espiritual, não fiquemos usando aquele montão de energia que a gente poderia destinar para a revolta, para a raiva, para a rebeldia. Vamos usar todo esse montante de energia que todos nós temos para devotar a essas pessoas bons pensamentos, que ela esteja bem, que esteja com saúde, que esteja muito bem amparada e feliz, continuando a sua missão, continuando a sua jornada evolutiva, que nunca acaba. Nós estávamos falando, naquela mensagem de Hilário Silva, sobre 2 pessoas que, graças a Deus, leram o Livro dos Espíritos e desistiram da ideia de abreviar o seu tempo de reencarnação, Então, esse título, Desgosto da Vida, Suicídio, também aparece no índice lá de O Livro dos Espíritos e tem 15 perguntas destinadas a ele, 943 a 957. Vamos analisar um pouco dos comentários de Kardec após a resposta à questão 957. Lemos assim: a religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário às leis da natureza. Mas aí Kardec nos convida a uma reflexão mais profunda. Por que não é livre o homem de pôr termo ou pôr fim aos seus sofrimentos? Ele analisa o seguinte: ao Espiritismo estava reservado demonstrar, pelo exemplo dos que sucumbiram, que o suicídio não é uma falta somente por constituir infração de uma lei moral, consideração de pouco peso para certos indivíduos, mas também que nada ganha quem o pratica. Antes, o contrário é o que se dá, como Bruno ensina, não a teoria, porém os fatos que ele nos põe sob as vistas. Nós vemos o seguinte: a doutrina espírita não busca trazer um discurso moralista de que é feio o suicídio, de que é uma ofensa a Deus. Para começar, nós não temos a capacidade de ofender a suprema justiça, bondade e amor do universo. Nós nos entendemos com a nossa consciência.